Sejam todos bem-vindos, né? É com muito prazer que a gente realiza esse evento de extensão, em meio a essa pandemia, e se Deus quiser, os próximos eventos de extensão já com uma vacina aí, né? Esse evento de extensão, ele é derivado de uma ação conjunta, né? De o UFPR e a UTFPR, num edital que a gente participou de forma conjunta, e fomos agraciados junto à Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e nesse edital das Nações Unidas é oferecido aos pesquisadores acesso a Big Data, né? E esse dado fundamentalmente é provido pelo Grand Data, e são dados de movimentação das pessoas em celulares, né? E então, pesquisadores da América do Sul inteira participaram. No caso do Curitiba, esse grupo tem um diferencial que envolve pesquisadores de data science, pesquisadores com competência na análise de dados, e tanto da Federal como da UTFPR. E no âmbito da UFPR, nós temos o grupo pesquisa em design, o núcleo de design e sustentabilidade participando. Então, essa confluência de duas áreas do conhecimento, né, data science e design, buscando analisar esses dados e para alcançar um resultado muito importante durante a pandemia, e já pensando no pós-pandemia também, que é inteligência, né, para os tomadores de decisões, para os formuladores de políticas, né? Então, a partir desses dados, a gente, nesse grupo de pesquisadores, um grupo de altíssimo nível, formulou uma série de proposições em políticas públicas focadas em mobilidade. O olhar é associado à mobilidade e acesso aos serviços públicos, mas centralmente à mobilidade. E o que é apresentado hoje, o que vai ser apresentado nas próximas falas aqui, é o resultado desse trabalho. Esse trabalho, ele tem ele é um trabalho rápido. Vocês todos têm que entender que isso aqui foi um espaço de 1 mês e meio, então realmente foi muito impressionante assim, a velocidade quando a gente conseguiu chegar aos resultados, todos trabalhando de forma remota, todos trabalhando né, com os limites do isolamento social. Então é um trabalho cooperativo que é bastante relevante agora, no sentido de entender quais são as características de movimentação das pessoas durante a pandemia e como, a partir desse entendimento, prover informações e inteligência para o governo, para instituições, para pesquisadores, para tomadores de decisão, com respeito ao que se pode fazer, não só durante essa pandemia, mas o pós-pandemia, e no sentido de aperfeiçoar as políticas públicas, né? A gente tem na programação aqui, cada professor vai apresentar de forma bem sintética os resultados da sua instituição. Como é um evento de extensão curto, a gente vai, a posteriori, colocar esse vídeo aqui no YouTube para que outros possam assistir também. E como há um espaço muito restrito para perguntas aqui ao final, mas a gente vai estar totalmente aberto às perguntas, não só durante o evento, mas após o evento, e já adianto a todos que tiverem perguntas, né, encaminhar o e-mail para asantos@ufpr.br, que a gente vai distribuir essas perguntas para os professores correspondentes, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, então, com o professor Luiz Celso. Professor Luiz Celso, por favor, o espaço é seu, por favor. Você colocar abrir a tela para o senhor aqui. Contigo a palavra. Muito obrigado, Aguinaldo. Prazer trabalhar com vocês. Obrigado pelo convite para o evento também, a organização. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho nesse meu tempo sobre dinâmica de mobilidade em Curitiba durante a pandemia, falar um pouco de como a gente usou os dados fornecidos pelas Nações Unidas e outros dados que a gente já tinha, outras análises que a gente já vinha fazendo. Eu vou apresentar, meu nome é Luiz Celso, eu vou apresentar as coisas que eu me envolvi, mas, obviamente, os outros professores aqui presentes também estão envolvidos nessas análises, e alguns alunos também
que eu vou indicar daqui a pouco. Eu sou professor de banco de dados e ciência de dados na UTF-PR. Eu trabalho bastante com ciência de dados, Big Data, processamento de linguagem natural e diversos temas afins. Especificamente com o Covid, eu venho trabalhando também desde o começo, interagindo com diversos grupos, né? Tenho o meu projeto Ciência de Dados por uma Causa, a gente fez bastante coisa relacionada com o Covid, e eu também colaboro com o pessoal do Observatório Covid, com outros grupos, sempre acompanhando também. Especificamente na pesquisa que eu me envolvi nesse grupo, a principal pergunta que a gente quis analisar é qual a população mais vulnerável com relação ao seu padrão de mobilidade dentro da cidade de Curitiba. Então, entender quem são os mais vulneráveis para depois a gente poder tomar ações para remediar essa vulnerabilidade, né? E aí, como eu mencionei, a gente teve diversos alunos nossos que colaboraram na parte de processamento, de limpeza dos dados e diversas outras questões. Então, para responder essa pergunta, uma coisa que a gente tem que fazer é medir esses impactos, né? E a estratégia que a gente usou para medir esses impactos foi correlacionar os padrões de mobilidade em duas diferentes frentes, que eu vou explicar daqui a pouco, com os padrões de contaminação de Covid, os padrões de casos reportados pela Secretaria de Saúde. E depois que a gente identificou esses padrões, identificou quais as populações mais vulneráveis em termos de mobilidade e contaminação por Covid, a gente começou a analisar as questões sociais que estariam por trás disso. Aí isso é um trabalho em andamento ainda, mas vou mostrar alguns resultados iniciais. Com relação aos dados que a gente usou, como o Aguinaldo falou, a gente foi agraciado pelos dados das Nações Unidas, a gente pôde usar esses dados altamente anonimizados, né, num processo muito respeitoso com relação à anonimicidade. A gente pôde usar esses dados para ver a adesão das pessoas à quarentena em diferentes regiões de Curitiba, né, quanto que as pessoas permaneciam nos locais de residência, é isso que esses dados de GPS capturavam. E antes da gente receber esses dados, obviamente, foi passado por um processo muito criterioso, muito sério de anonimização. Então, é impossível a gente identificar indivíduos. A resolução mais fina que a gente tem é de 1 quilômetro. Então, a gente só tem uma ideia naquela região de 1 quilômetro, o tanto que as pessoas ficaram em casa ou se deslocaram da região onde moram, para a gente ter uma noção de que se aquela região, em geral, aderiu ou não ao distanciamento. Outro dado que a gente usou foram dados de circulação de ônibus da URBS, que agora são GPS que estão nos ônibus, né, alguns dos ônibus que circulam para a URBS. E os dados que a gente pegou, o processamento que foi feito, captura tanto a frequência desses ônibus, né, quantas vezes eles estão rodando, mas também a frequência que eles estão parando nos pontos. Então, isso também dá uma noção de tanto da disponibilidade pela URBS, né? Então a URBS tenta estimar a demanda e calibra a disponibilidade conforme essa demanda, mas também a gente tem uma certa medida de demanda direta, porque a gente também tem esse fator de com qual frequência os ônibus estão parando nos pontos. Então isso também dá uma ideia de tanto que as pessoas estão usando a malha de transporte público. E para casos de Covid, né, que é o dado que a gente está correlacionando essas séries temporais de mobilidade, a gente usou o que é reportado pela Secretaria Secretaria Municipal, pelos boletins epidemiológicos. Então, por exemplo, esses são os dados da Grandata. Aqui a gente está dividindo, as nossas análises foram feitas por regional de saúde, então a gente dividiu Curitiba nas suas regionais de saúde e usou os dados só especificamente para cada uma das regionais. Então, aqui a gente está mostrando ao longo da pandemia toda, no caso até setembro, como que os padrões de adesão à quarentena evoluíram, né? Aqui dá para ver que, pelo menos nas curvas azuis de baixo, que a mobilidade diminuiu, as pessoas ficaram mais em casa, né? As curvas mais de cima têm bem menos variância. Isso se dá exatamente pela anonimização que é feita nesses dados da Grandata. Mas olhando com cuidado, dá para ver que, apesar da variância ser menor, os padrões ainda existem. E como a gente está analisando a correlação, isso não afetou tanto as nossas análises. A gente vai ver isso mais para frente. Aqui é uma outra forma para mostrar que essa anonimização dificulta a gente diferenciar o que aconteceu ao longo do tempo, né? Visualmente fica um pouco
um pouco difícil, mas na hora de analisar os dados, como a gente está pegando a correlação e vendo padrões de correlação, isso acabou não afetando tanto. E, por outro lado, o processo de anonimização é um processo importante, né? Então, a gente tem que conviver com isso. E o legal foi que a gente viu que os dados, tanto da Grandata quanto da URBS, os padrões foram muito parecidos. Aqui, a gente mostrando as correlações que a gente identificou nesses dados da Grandata, né, de GPS, de pessoas se deslocando ou não da região de residência. E aí esse gráfico mostra as cores mais escuras, são correlações mais altas. E cada quadradinho desse é um dia de deslize que a gente dá nas séries temporais. Então, pega a série temporal da mobilidade, né, ou no caso da falta de mobilidade, tanto que as pessoas permaneceram em casa, e a série temporal dos casos de Covid. E a gente desliza, né, porque um padrão de mobilidade que acontece agora vai ter um impacto depois de algum tempo nos casos de Covid, né, até as pessoas se infectarem, apresentarem sintomas, fazerem teste, então tem esse delay. Então, por isso que a gente faz essa correlação por vários dias. E fazendo isso, dá para ver que as correlações mais altas foram identificadas aqui com 8 ou 9 dias de diferença, que é mais ou menos o esperado para as pessoas assim, contaminarem, fazerem teste e etc. E outra coisa que dá para perceber aqui, além desse padrão temporal, né, que condiz com o que era esperado, é que as regiões mais pobres de Curitiba, as regiões com menor renda média, foram as regiões que tiveram correlação mais alta, né? Então, isso já foi um padrão que a gente explorou mais depois. Aqui, os dados da URBS, a gente vê um padrão mais forte, mais consistente entre as regionais, né, de diminuição da mobilidade, né? Mas os padrões de correlação com os casos de Covid foram muito parecidos com o que a gente identificou com os dados da Grandata. Então, basicamente, as mesmas regionais que tinham as correlações mais fortes, ou seja, estariam mais vulneráveis aos padrões de mobilidade, né, com relação à contaminação com Covid, a gente confirmou isso com os dados da URBS, e essa questão temporal, né, de quanto tempo demora para isso, também foi bem parecido. Aqui, um pouco mais longo, de 9 a 11 dias, mas também na faixa que a gente esperaria do delay que demora para a mobilidade ser refletida nos casos em si. E aí depois a gente pegou e analisou isso com a questão das rendas, como a gente percebeu que as regionais com menor renda eram as que tinham mais vulnerabilidade, a gente colocou isso no mapa, né? Então, o primeiro mapa aqui mostra a média da renda, né, nas regionais. As regionais mais escuras do sul de Curitiba são as que têm as menores rendas. Aí, se a gente vê os dados da correlação, tanto da Grandata quanto da URBS, a gente já vê que é o contrário. São as regionais do sul, né, as que têm as menores rendas, são as que têm maior influência com relação aos padrões de transporte para a contaminação no Covid. Então, foi isso que a gente viu. A gente usou esses dois datasets, que eles não representam diretamente a mobilidade das pessoas, porque tem alguns passos de direção, seja da anonimização, seja da aproximação de estimar a demanda a partir dos dados da URBS também. Então, esses dois datasets não são os ideais, mas eles concordaram entre si, eles foram bem complementares e a gente percebeu padrões que também já eram esperados, mas obviamente é importante medir, mostrar isso para a gente tomar atitudes para solucionar esses problemas, né? Então, conseguimos identificar as populações mais vulneráveis, agora cabe, né, a sequência do trabalho, as outras apresentações, a gente desenvolver propostas para como minimizar esses problemas. Como trabalhos futuros, a gente quer explorar mais fatores de contaminação associados à mobilidade e aprofundar as análises socioeconômicas que a gente tem feito. Muito obrigado.